Boa noite, seguidores da LCA. Sejam todos muito bem-vindos para o 47º Programa Interativo, onde nós vamos conversar sobre modalidades de contratação e parceria de negócios. Qual será a melhor opção para a sua empresa? Fique aqui com a gente que nós vamos colocar possibilidades para a sua empresa. O Dr. Fábio está aqui como um convidado especial essa noite para colocar na legislação qual é a melhor alternativa para cada situação. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo e, por favor, se apresente para os nossos seguidores. Lilian, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Agradeço à LCA por esse convite, em poder compartilhar algumas experiências dentro do direito do trabalho. Como você já bem disse, meu nome é Fábio Preveiro Scheffer, sou proprietário do escritório Dias Menezes Previero, responsável pela área trabalhista, né? Atuo na área trabalhista há cerca de 10 anos, sou formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em direito civil e processo civil, em direito societário, direito empresarial e também em direito do trabalho e processo do trabalho. Então será um prazer compartilhar, né, sanar algumas dúvidas e apresentar a experiência, né, que o mundo do direito do trabalho nos traz nesse assunto. Muito obrigado. Doutor Fábio, a gente tem aqui algumas perguntas que amigos, clientes, os seguidores da LCA nos encaminharam desde o instante em que nós divulgamos o 47º Programa Interativo. Então, eu vou colocando aqui as questões para o nosso bate-papo. A primeira questão vem do Renato, e ele fala assim: o que devo fazer nesse momento? Decidir pela contratação em CLT, pela prestação de serviço profissional autônomo ou parceria de negócios? Qual é a melhor opção? Perfeito, Lilian. Muito obrigado, Renato, pela pergunta enviada. Primeiramente, Lilian, essa é a dúvida, eu creio que da maioria dos pequenos e médios empresários, né? Qual forma de contratação eu devo decidir, né? Mas aí eu tenho que fazer uma linha do tempo e tenho que dar um passo atrás antes de direcionar o empresário para qual modalidade legal seria e compatível com a sua empresa, né? Porque o empresário ele deve ter a seguinte linha de raciocínio. Primeiro, ele deve identificar, de fato, se houve um aumento de demanda em sua cadeia produtiva e também em sua venda efetiva, seja da prestação do serviço ou seja do produto, tá? Deve ser identificado se houve esse aumento de demanda. E qual é a natureza desse aumento de demanda, né? É uma demanda, um aumento sazonal, esporádico, pontual, né? Decorrente do período do ano, ou há uma continuidade, né? Uma perspectiva de continuidade nessa demanda? Porque conforme for, né, essa identificação de natureza, se é sazonal, se é contínua, se é retilínea, né, traz certa segurança nesse aumento, né, aí eu posso direcionar aí qual será a melhor forma de contratação. Se parceria de negócios, se por meio de CLT, trabalho temporário, enfim, dentre tantos outros aí, tantas outras modalidades de contrato de trabalho. Por óbvio, né, esse raciocínio deve estar acompanhado por uma assessoria como empresas como a LCA, que faz toda essa parte de recrutamento e auxilia também, né, os empresários nessa decisão, um escritório de contabilidade para se colocar aí na ponta do lápis o custo-benefício após a identificação da demanda e, por óbvio, um escritório de advocacia, né, para que seja feito todo esse processo dentro dos moldes da lei. Muito bem, muito bem. Para os nossos seguidores, o contato do Dr. Fábio estará aqui à disposição, porque cada pergunta, se surgir mais dúvidas, podem ligar direto para o Dr. Fábio. A gente tem uma questão da Joana, que fala assim: quais são os requisitos para se estabelecer uma relação de emprego? E, nesse contexto, há diferença entre relação de emprego e relação de trabalho? Perfeito, muito boa pergunta da Joana, e é o que confunde muitos empresários, não só na hora de explicar, né, mas também na hora de se colocar em prática, tá? Primeiramente,
né, eu vou fazer a classificação de como se estabelece a relação de emprego, quais são os requisitos, para depois diferenciar a relação de trabalho. Né? As pessoas confundem muito justamente por causa da semântica de ambas as palavras. Né? Para as pessoas, normalmente, né, para o público leigo, no geral, se trata da mesma coisa, mas não. Tá? Isso tem interferência depois aí dentro da empresa de cada pessoa. Para se estabelecer uma relação de emprego, nós temos alguns requisitos. O primeiro deles, que eu acabei de citar até na nossa primeira indagação, né, é exatamente a continuidade. Né? Você percebe que eu falei para os empresários ficarem, se alertarem, né, identificarem se a demanda existe, né, uma pretensão, né, uma perspectiva, perdão, né, de continuidade, de ser retilíneo. Isso se aplica aqui na relação de emprego, até para você poder direcionar a forma de contratação. A continuidade, ela significa, né, que a prestação de serviço pelo colaborador, né, ela deve se dar de maneira sucessiva, contínua, né, não eventual, não sazonal, não pode ser algo esporádico. Né? Isso já é um dos primeiros requisitos aí da relação de emprego e de se identificar o vínculo empregatício. O segundo requisito é a subordinação. Né? O colaborador ele está vinculado às regras corporativas da empresa, a cartilha, né, de uma determinada empresa. Ele não executa o serviço em plena autonomia. Ele tem que seguir regras nos exatos moldes com que foi contratado. Ele tem que seguir uma jornada de trabalho. Existem regras comportamentais a serem seguidas por esse colaborador, regras de vestuário, higiene, segurança do trabalho, ergonomia, dentre outros. A forma de execução da prestação de serviço do colaborador, ela não é livre, né? Ela está totalmente à mercê de regras institucionais de uma empresa. O terceiro ponto como requisito é exatamente a onerosidade, né? Não existe trabalho, não existe vínculo de emprego gratuito. Tá? O trabalhador exerce a sua função em troca de um salário. Tá? E o quarto requisito é a pessoalidade. Quando eu contrato um colaborador, a execução do serviço dele se faz de forma personalíssima. Ele não pode se fazer substituir por outra pessoa. Caso contrário, se subtrai um requisito importantíssimo para o vínculo de emprego. E, por último, o que eu classifico como o último requisito da relação de emprego, né, de se estabelecer e se formar o vínculo empregatício, é a alteridade, que o exercício da função, o exercício da prestação de serviço, né, do colaborador, por mais que ele receba um salário, ele é em prol de uma outra pessoa, no caso o empresário, a empresa, o CNPJ. Né? Se nós pegarmos o radical alter, ele nos remete ao significado de ao outro, correto? Então, o meu exercício, né, a minha mão de obra, ela se volta para a oferição de lucros. Tá? São esses, basicamente, aí, os requisitos que identificam o vínculo empregatício, a relação de emprego. E quando eu falo de relação de trabalho, é tão somente, né, a identificação de qualquer um aqui desses requisitos, mas não cumulativos como dessa forma com que foi colocado para a relação de emprego. Por exemplo, né, se eu contrato um pedreiro de forma autônoma, né, para que ele tão somente corrija algumas infiltrações somente na minha garagem, um trabalho que vai dar aí que dure 1 semana, 2 semanas. Eu vou pagar esse pedreiro, tá? Vou pagar aí para esse pedreiro, vamos supor aí R$2.000, R$1.500 que seja, para corrigir as infiltrações, né? Mas esse pedreiro executa o serviço dele da forma com que bem entende, conforme a expertise dele, a técnica dele, o traquejo dele, né? Repousado na experiência que ele ostenta de anos. Então eu não palpito, eu não determino como que vai ser a execução do serviço dele. Eu simplesmente o contratei e vou dar uma remuneração por isso. Né? Perceba que aqui eu tenho uma relação de trabalho. Né? Eu tenho a onerosidade, mas ele não está subordinado a mim. Né? Também não há uma continuidade, porque nesse caso,
né, já está pontualmente, né, delimitado quando será o final aí dessa prestação de serviço. Não há uma pretensão de que se perpetue essa relação, né? E muitas vezes esse pedreiro, né, vamos chamá-lo aí do seu Joaquim, o seu Joaquim, ele pode, em um dia que ele não vá poder trabalhar, ele pode chamar aí o seu João, um parente dele, para ir lá complementar o serviço. Furta-se a pessoalidade. Então, se eu identifico qualquer um aí desses requisitos, né, onde tem aí o esforço, o emprego de trabalho, eu chamo de relação de trabalho. A relação de emprego é exatamente a acumulação, a somatória de continuidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade. Ok, acho que está bem claro para quem está aqui nos assistindo. E a gente tem mais uma questão do Carlos, né? Ele fala, como se forma um contrato de trabalho? Eu acredito que ele está formatando o contrato e está cheio de dúvidas. Perfeito. Para auxiliar o Carlos, o primeiro ponto, mesmo parecendo redundante e repetitivo, Lilian, mas é importante ressaltar isso e retomar. O contrato de trabalho, ele demanda esses requisitos que eu acabei de falar de forma somatória, tá? Em somas, a continuidade, a subordinação, a onerosidade, pessoalidade e a alteridade. Eu preciso ter a soma desses requisitos, tá? Logo após, né? Por que eu falo isso, na verdade, né? Retomo essa questão desses requisitos estarem presentes e serem identificado isso, e quem vai auxiliar a identificação desses requisitos é exatamente o escritório de advocacia, o escritório de contabilidade ou o próprio escritório aí, a agência de recrutamento, que também pode estar auxiliando o empresário nessa identificação. Por quê? O contrato de trabalho, ele pode se dar de forma verbal, tá? A regra da CLT, né, é que o contrato de trabalho se dê por tempo indeterminado. Aqueles contratos como contrato temporário, contrato intermitente, contrato de estágio, que não gera relação de emprego, mas está presente na doutrina, né, como uma modalidade a ser observada, o menor aprendiz, enfim, dentre outros, né, exige-se aí a formalização por meio escrito. Mas justamente por se presumir uma continuidade, né, e pelo fato da lei tutelar, né, tutelar a hipossuficiência, e quando eu falo hipossuficiência, é a parte mais frágil da relação do contrato, que seria o trabalhador, a CLT permite com que o contrato se dê de forma verbal ou tácita, né, ou exatamente tácita. O que é tácito? É exatamente quando a forma com que eu lido no dia a dia com aquela pessoa pode se transformar num contrato de trabalho. Exatamente no exemplo do anterior do seu Joaquim. Vamos supor que a obra não fosse durar, né, 2 semanas, mas fosse durar 2 anos. Né? Eu tenho um empreendimento, em vez de ser na minha garagem, seja num empreendimento meu. Eu sou arquiteto, engenheiro e eu contrato diretamente o seu Joaquim. Né? E ele vai lá 4, 5 vezes na semana, eu dou as ordens de como eu quero que seja executado esse serviço, né? Como seja conduzido aí a obra do meu empreendimento, né? Eu o pago mensalmente, né? O seu Joaquim não se faz substituído por nenhuma pessoa ao longo desse tempo, nessa frequência de 4, 5 vezes na semana, né? E exatamente esse é um empreendimento voltado para o meu lucro, né? E vamos supor que eu não tenha assinado nenhum contrato com o seu Joaquim. Eu já estabeleci um contrato de trabalho de forma tácita, né? De forma tácita. Então, por isso que é importante destacar e retomar os requisitos do vínculo aí para a questão do Carlos, né? Agora, o recomendado, independente de você identificar a modalidade, isso daí é importante porque se for um contrato temporário, vai demandar a forma escrita. Se for um contrato de estágio, né, vai demandar aí o termo de adesão aí do estágio, né, o termo de compromisso do estagiário, que tem que ser por forma escrita também, né, enfim. Agora, o que se deve ter essencialmente nesse contrato de trabalho é exatamente a qualificação das partes, né, toda a descrição da empresa, CNPJ, endereço e tudo mais, quem está contratando, quem será contratado também, né,
a função que será exercida, tá? É muito importante discriminar, né? Delimitar essa função, o raio de alcance dessa função, tá? Além da jornada de trabalho, né? E remuneração que será devida. E quando eu falo de remuneração, aí se destaca mais ainda os serviços de um escritório de advocacia, pois eu preciso de um especialista para se consultar as convenções coletivas de trabalho, para verificar se esse colaborador que eu quero contratar possui benefícios como cesta básica, PLR, vale transporte, vale alimentação, né, dentre outros. Se existe uma jornada especial, né, se existe uma remuneração de hora extra especial, né, no caso de vendedores, por exemplo, a hora extra não é 50%, por convenção coletiva é 60%. Né? Então, demanda aí um trabalho técnico, né, de um escritório de advocacia para poder aí fazer essa análise jurídica na hora da onerosidade, da remuneração do seu colaborador novo, né? Quais são os benefícios ou não que eu devo pagar, tá? E após isso, obviamente, a assinatura aí do contrato do trabalhador, né, em conjunto com o seu empregador, tá? Esses são os requisitos básicos aí de um contrato de trabalho. Sempre observando que, né, existem algumas modalidades que demandam a forma escrita de fato. Perfeito. Então, acho que o Carlos aqui teve sua resposta. E se permanecer dúvida para o Carlos ou para quem está aqui nos assistindo, o contato do Dr. Fábio estará à disposição para mais dúvidas sobre o contrato de trabalho. A gente tem a dúvida do Flávio. Ele fala assim: quais os requisitos para existir um contrato de trabalho? O que deve constar no contrato e o que deve ser observado? Acho que está muito parecido com o que a gente já falou um pouquinho do Carlos, né? Exatamente, Lilian, exatamente. Para o Flávio, né, que a gente pode direcionar exatamente essa identificação, né, dos requisitos, né, e assim, Lilian, a gente percebe no dia a dia que é muito algumas áreas do mercado, né, elas, de fato, existe uma dificuldade de identificar. Eu falando aqui, né, parece uma maravilha, né, e parece simples você identificar esses requisitos, né? Por isso que é importante você estar bem assessorado, né? Para você perceber se o trabalho, se aquele prestador está exercendo um serviço contínuo, se há uma subordinação, o que é essa subordinação, que também causa muito transtorno no dia a dia, né? A onerosidade é fácil de se identificar, né? A questão da pessoalidade também. Existem alguns nichos, por exemplo, o pessoal de TI é muito difícil identificar isso, né? Porque o comum dessa área de tecnologia de informação, né, é exatamente contratação por meio de PJ, né? A parte também de construção civil, o mais comum é não ter contrato, né? Isso daí eu falo por experiência própria no dia a dia, porque a gente advoga bastante nessa área. Então é até isso não é má fé, tá, dos empresários e nem desleixo, tá? É porque o cotidiano deles, né, o costume, nós falamos tanto de direitos e costumes, né? Os costumes, eles conduzem a execução, né, de contratos dessa área. Mas é importante sempre ter aí um profissional, né, um aparato aí de contabilidade, de escritórios de recrutamento e também de advocacia para auxiliar a identificação da continuidade, subordinação, da onerosidade, a pessoalidade e a alteridade. Né? Não é tão simples em algumas áreas identificar esses pontos, tá? Por isso que precisa de uma boa assessoria. Aí a gente valoriza a formação acadêmica, né? O estudo, seja a experiência de vida ou algo mais teórico, mas enfim, a gente não é bom em tudo, né? Nós temos sempre um foco. Então, eu me atrevo aqui a colocar o meu depoimento e dizer assim: eu fiz psicologia, então o que você me perguntar de psicologia, eu sei responder. O que envolve legislação foge daquilo que eu determinei como profissão. Se a gente resgatar o exemplo no início do bate-papo, o Joaquim é pedreiro. O que perguntar sobre construção, ele vai falar muito bem, ele não tem faculdade, mas é uma profissão.
Que Com perguntar para ele certeza. de tijolo, de areia, né, viga? O que perguntar do universo que ele determinou como profissão, ele vai responder muito bem. E talvez ele tenha alguma dúvida sobre como eu estabeleço um contrato que vou prestar serviço. Então, não é problema nenhum em não dominar o assunto legislação. Foque na sua profissão, no seu negócio e busque apoio. Está aqui o Dr. Fábio colocando. Dr. Fábio, temos mais uma questão aqui da Márcia. E ela diz assim: caso seja combinada uma determinada função, delimitada certas atividades, mas na prática foram exercidas outras, há risco para o empresário de condenação na Justiça do Trabalho? Ela já está muito preocupada, ela já falou em condenação, doutor Fábio. Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado, Márcia, pela pergunta. E não é só ela, provavelmente, que causa preocupação, né? Isso é relacionado ao acúmulo ou ao desvio de função, né? Que são termos jurídicos, mas são popularmente muito bem conhecidos, né? Pelo mundo aí dos empresários e dos colaboradores, tá? Lília, me permita, antes de direcionar, de ser mais cirúrgico na resposta com a Márcia, de contar uma novidade para os nossos seguidores, né, para quem nos acompanha aqui, né, que o acúmulo de função, né, isso vai ter influência, aliás, vai ter influência na nossa resposta final. O acúmulo de função, ele não está previsto na CLT, né? Ele faz parte de uma construção da jurisprudência. O que é jurisprudência? É o conjunto de julgados de vários juízes, de vários tribunais, né, que canalizam, né, que se direcionam para um determinado entendimento, tá? Então nós consideramos, né, um acúmulo de função uma criação jurisprudencial. Por que isso? O acúmulo de função ele vem importado do Código Civil, né, na parte de contratos, de que, partindo da premissa de que eu celebrei um contrato com outra pessoa, com direitos e obrigações recíprocos, né? Só que ao longo da execução desse contrato, uma das partes foi mais onerada, né? Houve, portanto, uma quebra de confiança, né, dentro desse contrato, né? Uma quebra de confiança e um aumento de demanda, um aumento unilateral de obrigações para uma das partes, tá? Com base nesse raciocínio civilista, se importou para o direito do trabalho, né, e se criou aí, por meio dos julgados, de vários julgados, né, obviamente iniciados por teses de advogados, tá, mas aí se construiu essa figura do acúmulo de função. O próximo passo disso é importante distinguir o acúmulo de função do desvio de função, tá? O acúmulo de função, nós temos, por exemplo, eu fui contratado para ser operador de empilhadeira em uma determinada loja que tem estoque em seu fundo, né? Só que na frente essa loja tem a sua venda aí de atacado, de varejo, o que seja. Mas eu sou o operador de empilhadeira dessa loja, tá? Ao longo da execução do contrato de trabalho, ao longo da minha prestação de serviço, eu comecei a vender. Além de operar empilhadeira, eu comecei a ir para frente da loja e comecei a comercializar os produtos por mando do meu gerente, por mando de alguém hierarquicamente superior a mim, tá? Então perceba que eu acumulei funções, né? Eu iniciei a função de operador de empilhadeira, eu operei, eu executei essa função e ao longo disso, né, ao longo desse contrato, eu comecei a vender, ou seja, há uma conjugação, uma somatória de funções, há um acúmulo de funções. Agora, o desvio de função é totalmente diferente. Há uma quebra de confiança contratual já no início, né, já de pronto, quando eu fui contratado. Eu fui contratado para ser operador de empilhadeira. Legal. O primeiro dia que eu ponho meu pé na loja, o meu pé na empresa, me colocam na parte de vendas, né? Eu desviei, eu deturpei totalmente a minha função. E isso tem a sua influência, suas consequências no risco do negócio se o empresário adotar essas posturas, tá bom? O primeiro deles, quando eu falo de desvio de função,
né? Se, por exemplo, o cargo de vendedor ele ganha mais do que o de operador de empilhadeira, né? Ou tem outros benefícios como comissões e tudo mais, etc., né? O advogado do trabalhador vai pedir, né, a diferença do salário, né, do operador de empilhadeira que foi o contratado com o que foi realmente exercido, tá? Quando eu falo de acúmulo de função, né, normalmente os advogados dos trabalhadores realizam um pedido, né, confeccionam em suas petições iniciais um pedido de plus salarial, né, que varia aí de 20% a 30%, tá? De 20% a 30%. Então, são as consequências de um e de outro, né, no bolso do empresário são diferentes, tá? Então, respondendo a Márcia, né, existe sim um risco, tá? Mas agora eu vou contar um contexto da minha área de atuação, que se volta mais para São Paulo, Grande São Paulo e Campinas, nossa região metropolitana aqui de Campinas também, né? Bem como outras cidades do interior, mas mais para esse raio nosso, que não é para o empresário deitar em berço esplêndido e achar que, nossa, que legal, agora eu vou começar a romper o que eu combinei no contrato de trabalho, né? Não é recomendado, tá? Mas aqui na nossa região há uma relutância em se reconhecer o acúmulo de função, né? Eu já peguei processos, né? Eu já conduzi processos, tá? Onde eu estava pela empresa, graças a Deus, né? Nesse ponto, onde o juiz reconheceu que houve o acúmulo de função, ele coloca na sentença dele, não, de fato, há uma ruptura no contrato, do que foi combinado no contrato, no entanto, por não ter previsão legal, eu não vou condenar a empresa em acúmulo de função, tá? Mas, pessoal, né, aí voltando aos nossos seguidores, não tratem isso, não tratem essa decisão como uma verdade incontestável, né, como uma verdade plena e que pode colocar o empresário em berço esplêndido, numa zona de conforto, de se dar ao luxo de tentar acumular funções, tá? No meu entendimento particular, Lília, como especialista e estudioso da área, eu acredito que o acúmulo de função deve ter uma ruptura abrupta, um abismo entre as funções. No caso, o exemplo que eu acabei dando aqui do operador de empilhadeira com as vendas. Eu tenho um trabalho de operacional de fato, vamos ser diretos, um trabalho braçal de fato, contra um trabalho mais administrativo, voltado para questões de vendas. Então, eu tenho contextos, eu tenho mundos dentro de uma mesma empresa diferentes, né? Onde eu estou, onde o colaborador está migrando de um para outro constantemente. Então, há uma diferença muito plausível aqui. Agora, vamos supor, eu contratei uma balconista, né? Uma balconista tem uma loja que vende bolos, tá? Aí no centro aqui da cidade. Eu contratei essa balconista e ela faz a limpeza tanto do balcão, depois que ela faz a apresentação dos bolos, tá? Ela faz o abastecimento desse balcão da amostra, né, desse balcão, e ela vai lá, ela passa uma aguinha, né, pega a mangueira mesmo antes de abrir de fato a loja, ela passa uma água no perímetro lá do balcão onde os clientes entram. Se ela pedir um acúmulo de função com auxiliar de limpeza, pasmem, para mim beira o ridículo, tá? Porque assim, isso faz parte da função, né? Isso faz parte, não há uma quebra gigantesca, abrupta, né, de confiança no contrato de trabalho, né? É algo que está dentro do perímetro dela, não é algo que demanda um esforço descomunal para que você aí condene uma empresa num plus salarial de 30% sobre o salário dela. Para mim é impossível isso acontecer, tá? Mas, obviamente, o acúmulo de função, o desvio de função, por serem, né, construções do Poder Judiciário, tá? Do Poder Judiciário, nós devemos sim ter cuidado e por isso da importância de delimitar funções e, mais do que isso, como para a Justiça do Trabalho, não importa o que está no contrato e sim o que foi realizado de fato, né? Ter uma fiscalização se esse funcionário, por conta própria, não está acumulando função, porque isso acontece,
né, ter esse poder também de fiscalização, essa atenção de não deixar, né, no dia a dia o funcionário praticar várias funções. Perfeito, perfeito. A gente tem mais uma questão aqui da Marisa, e eu acho que aqui ela está representando dúvida de muita gente, como a Márcia. Marisa diz assim: contratar uma pessoa física determinando a abertura de CNPJ, MEI e emissão de nota fiscal, é legal? Vamos lá, Lilian. Esse é um assunto corriqueiro aqui dentro do escritório. Corriqueiro quando a gente vai no restaurante e fala que é advogado e tudo mais, né? O pessoal tem muita dúvida com relação à chamada pejotização, né? Se você me permite, Lilian, tomar alguns minutos de vocês aí, mas eu acho que é de grande valia a gente ter essa crítica, né, sobre a reforma trabalhista, tá? Porque é exatamente ela quem causa essa confusão, e como a mídia divulgou, né, a reforma trabalhista, como advogados divulgaram e ainda divulgam a reforma trabalhista, né, como se fosse a solução para o mundo empresarial, tá? E aí, quando eu falo isso, quando eu faço essa introdução, o pessoal já fica bravo. Não, esse advogado não é advogado de empresa, não, ele é de colaborador, é de reclamante, não sei o quê. Já estive do lado aí do autor dos casos, né? Mas há anos que eu advogo para empresas, e essa crítica é justamente em proteção ao empresário. Por quê? A forma com que a reforma trabalhista foi aprovada na calada da noite, né, de forma rápida, né, de forma abrupta, empurrada, né, gerou textos frágeis, gera interpretação frágil. E aí nós caímos, né, em algo que eu acho muito temerário quando nós falamos de um Estado democrático de direito, onde você tem os poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, em tese, bem delimitados. Nós vemos aí no dia a dia que não está muito bem delimitado, né? E a reforma trabalhista é um exemplo disso. Quando nós temos um texto frágil, né, que gera interpretação, um texto que não houve participação social, tá? Não houve participação da sociedade, né, na sua elaboração, nós deixamos com que o judiciário comece a legislar, com que o judiciário comece a iniciar essa metralhadora de interpretações, né? Que daí gera uma instabilidade, uma insegurança jurídica. Então, quando se falou que a reforma trabalhista foi a solução do mundo empresarial, que vai gerar mais empregos e tudo mais, e viram na prática que não foi bem assim, não, agora vai reduzir, a gente vai reduzir os processos, a gente vai incentivar o trabalho informal, eu ouvi isso que para mim é um dos maiores absurdos, mas tudo bem, mas a gente vai incentivar o empreendedorismo. Gente, a gente não está, infelizmente, a gente não está na Europa, a gente não tem uma visão, assim, a gente não estamos num país desenvolvido ou com um andamento de desenvolvimento aí a passadas largas, né, para que a gente possa, assim, delimitar, né? Então, assim, essa parte de pejotização, né, ela é um fruto disso, dessa falsa venda de que a reforma trabalhista foi a solução, né? Houve um decréscimo de ações trabalhistas no primeiro momento, mas logo em seguida um pico, né? Também justamente por causa dessas várias interpretações judiciais, né? Então isso é delicado, a forma como foi colocado aí também a pejotização, porque ela entra nisso, tá? Muitos empresários acreditaram, né, nessa possibilidade de que, eu criei um CNPJ para o meu colaborador, está tudo resolvido. Não, não está. Se eu tenho todos aqueles requisitos presentes, Lilian, vamos retomar eles novamente, sei que é repetitivo, mas tem que ficar fixado. Continuidade, subordinação, né, onerosidade, pessoalidade e alteridade, se eu tenho presentes eles dentro dessa relação CNPJ, o CNPJ do meu colaborador é simplesmente uma fraude, é uma cortina de fumaça para se sonegar direitos trabalhistas, tá? Então, assim, não é o recomendado, tá? Se eu pejotizo, se eu crio um CNPJ e eu ainda
determino o horário de trabalho do meu colaborador, determino como ele vai exercer o trabalho dele. Isso é o ponto crucial, porque se um CNPJ mandando no outro CNPJ, eu estou furtando plenamente a autonomia da execução do serviço desse CNPJ. Né? Estou pagando um salário fixo, né? Ah, mas ele emite nota fiscal. Para o juiz, novamente, não interessa se você emitiu nota fiscal, não interessa que existe um papel do Simples Nacional no nome do seu colaborador. O que interessa era como era a relação diária. Se existia um poder de mando do seu CNPJ, de você, pessoa física, representando o seu CNPJ, sobre aquele CNPJ, camuflando uma pessoa física, né? Então, havendo essa relação, todos esses requisitos, de fato, não é legal. Agora, se há um serviço esporádico, sazonal, a prestação de serviço, como a gente conhece, quando eu contrato, por exemplo, eu contrato a LCA para ir atrás, me trazer um colaborador, né, do mais alto gabarito como auxiliar jurídico, né? Eu não fico falando, Lilian, você vai atrás assim, assim, assado. Né? Não, você tem a sua expertise e a sua autonomia de como fazê-lo por mim. Né? Lilian, eu vou te pagar R$2.000 por isso, tá? Não, você que tem a sua autonomia de colocar o valor do seu serviço. Perceba aí no caso que a nossa seguidora colocou, né? Não, você furta a autonomia até do próprio colaborador em dar preço na sua mais-valia, na sua mão de obra, né? Então, de fato, não é o orientado, né, para que seja feito. Se for fazer, de fato, consulte especialistas, né? Fale para o especialista, o advogado, o contador, como vai se dar essa relação. Né? Olha, ele vai vir aqui 3 vezes na semana, ele só vai prestar um serviço para mim, ele vai ter uma jornada para cumprir, eu vou dar ordem e eu vou dar valor. Meu amigo, não faça isso então, registre. Tá? Agora não, é algo sazonal e tudo mais, dependendo do tempo também, como vai se dar, né? Daí cogite-se um CNPJ mesmo, mas para prestação de serviço. Doutor Fábio, sobre pejotização, eu pego o gancho aqui para dar um exemplo da LCA, que talvez possa favorecer outras possibilidades para quem está nos assistindo. Houve um momento, quando a LCA começou, quem fazia as redes sociais da LCA, né? E não era tão bom assim, porque como a gente falou no início do bate-papo, cada um tem um foco. Então, imagine como estava uma psicóloga fazendo marketing digital. Era lamentável. Até houve um momento em que eu pensei, poxa, eu quero dar o próximo passo, subir um nível, estar mais competitiva para o mercado. E como fazer isso? Estudando o meu fluxo de caixa para contratar uma pessoa, não era viável. Não tinha condições financeiras para isso. Aí fui buscar outras alternativas e, ao invés de contratar um funcionário, foi feita a contratação de uma prestação de serviço. Então, pesquisando no mercado que se tinha, eu encontrei uma profissional que tem uma experiência com marketing digital e ofertava os seus serviços. Conversamos, negociamos a prestação de serviço dela, né? E já tem alguns meses que é uma pessoa que presta o seu serviço de marketing digital para a LCA. Então, qual é o ritmo nosso? Eu estou em Campinas, interior de São Paulo, e ela está em São Paulo, capital. Né? Só para pontuar que distância aqui não tem problema nenhum. Uma vez por semana, nós nos reunimos virtualmente, onde ela fala, olha, aqui está a proposta de posts e conteúdo dos posts, nós debatemos isso para estar alinhado com o objetivo da LCA, então tudo tem uma conversa, uma costura, o objetivo da LCA, onde a LCA vai chegar, como a LCA vai chegar, porque tudo isso tem que estar nas mídias, né? E tem um valor combinado que é pago mensalmente por essa prestação de serviço de CNPJ para CNPJ. Talvez seja uma possibilidade para os empresários, obedecendo que esta pessoa que presta mídias sociais
ela tem outros clientes, ela não tem horário de trabalho com a LCA, a gente tem uma comunicação uma vez por semana, talvez seja uma possibilidade. Lilian, ótimo exemplo, tá? Para a gente poder diferenciar isso, a situação da pejotização fraudulenta, da pejotização de fato, né? A prestação de serviço autônoma de fato, autônoma aí por meio de CNPJ, tá? Só um alerta, Lilian, que eu ouvi você dizendo, e também isso, obviamente, sem problema algum, né? E é bom para tirar a dúvida dos empresários, mas a exclusividade não é um requisito da relação de emprego, tá? A exclusividade eu posso ter 2 registros na minha carteira de trabalho. Então, quando nós tivermos o início desse raciocínio entre vínculo de emprego e prestação de serviço autônoma, né, o CNPJ em si, né, nós devemos tentar nos esquivar da exclusividade como ponto crucial do estabelecimento dessa relação, tá bom? Feita essa ponderação, Lilian, de fato é uma forma do empresário em geral e é um exemplo perfeito de uma prestação de serviço nua e crua de um CNPJ sem relação de vínculo empregatício, tá? Você tem uma continuidade, vamos fazer um apanhado do seu exemplo. Tem uma continuidade na sua prestação de serviço? Tem uma continuidade, né? A longo prazo, tem, né? Mas, no entanto, essa prestação de serviço, ela não é integral, ela não é 5 vezes na semana, ou estou enganado, né? Ou caso, aí a gente recaindo para a subordinação agora, caso ela vire para você e fale assim, olha, Lilian, normalmente esses contratos ajustam quantidade de postagens nas redes sociais, né? 2, 3 postagens por semana, enfim. Mas se, por exemplo, ela deixar de fazer uma postagem, falar, Lilian, hoje não deu, eu vou fazer na terça-feira, vou fazer na sexta, né? Você não vai adverti-la e puni-la por isso, né? Você perde aí um dos requisitos que é a subordinação. A onerosidade você tem, né? Você negociou o valor com ela, mas ela não deixou de impor, né? De colocar dentro do orçamento dela a expertise dela, né? Não foi você que impôs o salário, não foi um contrato de adesão seu e olha, não sei o nome dela, mas olha, Melissa, assina aqui, ó, né? O seu salário é esse. Não, ela discutiu conforme a expertise dela, ela impôs aí o traquejo técnico dela, né? A pessoalidade é uma coisa que você não tem controle, né, sobre isso. Você fala que é ela e tudo mais, mas pode ser que dentro dessa área de marketing e tudo mais, de fato, ela terceirize para uma outra pessoa e você nem fique sabendo. Para você não importa. Perceba que para você não tem. A questão não é essa, a questão é a entrega do serviço, né? A questão não é você não demanda um serviço personalíssimo dessa pessoa. Pelo contrário, você demanda uma entrega de boa qualidade, né? Você não dá ordens para essa pessoa. Você orienta como seria o ideal da prestação de serviço, como seria ideal a execução do seu marketing, né? Não colocando face a isso, caso não seja cumprido, advertências verbais, formais, né? Subtração de salário, dentre outras questões que configurariam um vínculo de emprego. Perfeito. Alguma orientação que a gente possa contribuir para os empresários que esperam o Natal ardentemente, doutor Fábio? Lilian, primeiro ponto, óbvio, o Natal ele é uma das épocas mais esperadas por todos nós consumidores, né? E também pelos vendedores, pelos empresários, né? Porque, obviamente, é uma época de pico, né? De vendas e, obviamente, é uma época de pico, aumento de demandas, tá? Mas, novamente, eu falo, o empresário, por mais que tenha esse pico de demandas, né, ele não pode abrir mão daquele raciocínio inicial, né? Que nós compartilhamos no início do nosso programa, né? Que esse aumento de demanda é sazonal, se existe uma pretensão de continuidade, uma perspectiva de continuidade e o custo-benefício disso, tá? Independente da época do ano. Mas, por óbvio, muitos nichos empresariais,
muitas áreas do mercado, né, naturalmente percebem, os lojistas, por exemplo, e há um aumento derradeiro, né, de demandas aí que demandam o aumento de contratos de trabalho, o aumento de pessoal, né? Aí a gente também tem que partir de maneira de raciocínio. A regra desse final do ano, né, é que se contrate por meio do contrato temporário, tá? Que é aquele contratinho lá que é uma espécie do contrato por tempo determinado, que não pode exceder 180 dias, pode haver dentro desse lapso, né, uma prorrogação de 90 dias, né, dentre aí outros requisitos aí com relação a algumas vantagens também, né, ao trabalhador, né, que ele vai ter direito ao saque do fundo de garantia, as férias proporcionais, 1/3 de férias, né, isso daí quando ocorrer a dispensa aí, a finalização normal aí do seu contrato, tá? Mas o contrato temporário, né, eu recomendo quando você há todo um script de vendas, né, todo um itinerário de preparação para o Natal, né, e até um pouco do pós-Natal. Por quê? Quando nós falamos de Natal, não é somente o aumento da demanda no dia de Natal, ou no dia 24, ou no dia 23. Nós já percebemos o aumento desde finalzinho de setembro, começo de outubro. Em novembro nós já temos a Black Friday, né? As vendas promocionais por todas as lojas aí, que aí se parte para o seu script final no Natal, pouquinho antes do Ano Novo, né? Então eu tenho aí, ó, outubro, novembro, 3 meses aí, né, de alto de pico de vendas, onde seria o recomendável o contrato temporário. Agora, se for uma prestação de serviço pontual, uma demanda pontual, né, há de se cogitar sim, né, dependendo de como vai se dar essa atividade, a frequência, né, de dias dessa atividade, se cogitar uma prestação de serviço autônoma. Perfeito, perfeito. A gente está aqui quase finalizando as questões que nós temos e Ricardo fala assim, quando decidir pela contratação de estagiário, quais os cuidados a serem tomados no contrato de estágio? Quais vantagens e desvantagens de ter um estagiário? Tá, vamos lá, Lívia. Eu sou um pouco tendencioso nessa questão, né? Porque eu não vejo desvantagens no contrato de estágio, né? Se para o empresário, ele por conta própria, ele pode, a questão, vou perder um pouco do meu poder de mando, né? Quando ele tiver prova, eu vou ter que dispensar ele na metade do serviço, eu também não posso fazer com que ele exerça aí mais de 6 horas por dia, mais do que 30 semanais, então eu perco um pouco, né, da minha, como eu posso dizer, um pouco do meu poder gerencial, do meu poder diretivo, né, e talvez aí de tempo para se oferir lucro com um estagiário, pensando de forma bem fria, mas eu acho que é muito importante, eu não vejo desvantagens disso. Por isso que eu falo que para uma empresa contratar um estagiário, primeiramente ela deve estar preparada, né, e disposta a atender aos valores institucionais da faculdade em que esse estagiário frequenta, né, e estar preparada, e isso é muito gratificante, né, porque eu já tive estagiário, né, na formação acadêmica desse profissional, né, desse futuro profissional. Você tem que estar ciente que o seu papel é fundamental na hora de conjugar o que ele aprende, né, nos livros, na teoria, com o exercício prático, né? Que você tem um papel fundamental, você é um norte para essa pessoa, né, para que ele não saia de lá imaturo da faculdade. Que é o que nós vemos hoje em dia. Quem não tem essa experiência do dia a dia, do tato, né, pelo menos da nossa área, né, falo bastante da nossa área, né, chega no mercado de trabalho e vai sofrer, né, então você prepara essa pessoa, você é crucial para essa pessoa, né, para que você sirva de inspiração e sirva de como um norte para como ele vai se portar pós-faculdade. A gente brincava muito na faculdade, né, aliás, eu tinha um professor
nunca esqueço, meu primeiro semestre de faculdade, era um criminalista, né? E ele falava assim para a gente, que nós tínhamos 5 anos de faculdade de Direito, no entanto, que a faculdade, o Mackenzie, né, que dispensa comentários, né, na forma de ensino, né, nos trataria muito bem, nos daria todo o aparato, né, para essa formação acadêmica. No entanto, quem nos daria o 6º ano? Né, ele criava um novo ano, mas quem que vai ensinar para vocês o 6º ano? Mas que 6º ano? São só 5. O 6º ano, né, de ir na rua, de colocar a barriga no balcão do cartório do juiz, de captar cliente, né, de fazer essa parte comercial sua, né, de como você vai angariar novas empresas, novas pessoas físicas na sua carteira de clientes. Quem vai te dar isso? A faculdade não te dá. Aí entra o ponto crucial, aí entra a importância de uma empresa ter o seu estagiário, né? A importância como função social da empresa, né? E como função aí de formadora de profissionais no nosso mercado de trabalho. Quanto mais colaboradores, né, profissionais qualificados, o mercado ele fica melhor para todo mundo, né? Mas assim, o que a gente tem que ter como cautela nesse contrato de estágio é exatamente isso. É o empresário segurar o ímpeto dele, né, do lucro, né, face à formação desse profissional, que aqui a carga horária dele é 6 horas, isso deve ser respeitado, né, 30 horas aí semanais, a cada 12 meses ele tem um recesso remunerado, né, ele terá direito à proporcionalidade se trabalhar de 1 ano na mesma empresa, né. Além disso, ele tem direito aí a sair antes em períodos de prova. Também a empresa tem que regularmente aí, né, quando se trata de estágio obrigatório, né, a lei fala de 6 meses, né, mas de reportar à faculdade, né, fazer a emissão do relatório do que foi aprendizado, do que foi ensinado e tudo mais. Mas eu até recomendo clientes que têm estagiários, que têm dúvidas quanto a isso, que mandem mensalmente um relatório, né? E tem clientes meus que mandam de fato mensalmente, justamente por terem concepção, né, da importância da sua função dentro desse contrato para essa pessoa, né? E aí, novamente, retomando o que a gente já disse, tem que ter um termo de estágio aí por escrito, né, vinculado a uma instituição de ensino, tem que observar essa formalidade, né? Tem um intermédio aqui em Campinas do CIEE, né, que faz esse recrutamento e faz toda essa formalização também desses contratos de estágio, que é muito importante, isso tem que ter, e obviamente tem que aí contar os estágios aí não obrigatórios, né, da cadeia e da faculdade, da grade, né, curricular, tem que contar aí com as bolsas auxílios, né? Isso daí também é um ponto crucial para que não se configure o vínculo empregatício, que, em regra, o contrato de estágio não é o vínculo de emprego. No entanto, se o empresário começar a colocar horas a mais das 6, né, deturpar, não oferecer atividades linkadas com as atividades institucionais da universidade, que influenciem, né, no aprendizado, né, mas só aquele trabalho braçal. A gente brincava que nos estágios de direito nós éramos office boys de luxos, né? E você quer o trabalho braçal, insistir nisso, só nisso, não contribuir em nada no aprendizado, aí vai gerar o vínculo de emprego e há risco, sim, de uma condenação trabalhista. São as cautelas a serem tomadas nesse ponto. Eu só quero contribuir com toda a fala, dizendo que as empresas que abrem vagas de estágio têm um papel social para nós de extrema importância. Eu sou professora universitária e eu incentivo muito, né, os alunos a procurarem estágio,
Que é como o seu professor disse, o 6º ano, o estágio, ele complementa a teoria, tá? E forma profissionais. O meu início foi dessa forma. Em 1997, quando eu iniciei na área de RH, foi com estágio. Foi o estágio que proporcionou hoje eu estar aqui me apresentando como profissional prestando serviços na área de RH. Então, para a sociedade faz muita diferença as empresas que favorecem estágio, né? E se quiserem aí saber mais, no que diz respeito à legalidade, o Dr. Fábio está aqui, no que diz respeito a planejar como desenvolver esse estagiário em 6 meses, 1 ano, ou no máximo 2 anos, que é o que a lei permite, a LCA está à disposição também. Doutor Fábio, a gente está aqui com uma pergunta final da Carla, que fala assim, o que é terceirização? Quando é possível terceirizar? Quais as vantagens e os riscos de terceirizar? Bom, obrigado, Cláudia, pela pergunta. É uma pergunta muito importante, porque recentemente tivemos uma alteração na legislação, né? Agora nós podemos, né, terceirizar a atividade fim, né, que é exatamente o nosso, quando vamos lá na JuSesp ou na nossa inscrição do Simples, né, o nosso objeto social, né, a nossa atividade principal, né? Então essa foi a alteração mais importante que tivemos aí há 2 anos atrás, aproximadamente, tá? E explicando o conceito de terceirização, né? Vou até aqui usar as mãos, né, Lina? Eu sou descendente de italiano, eu uso muito a mão para falar, mas eu acho que ajuda aqui a compreender esse instituto, tá? Nós temos uma empresa A, né? Que aí nós vamos chamar aí de usar um neologismo, que é a terceirizadora, para ficar simples para o nosso público entender. Empresa A aqui, né? Temos no meio dessa relação um colaborador, e aqui no nosso outro extremo, aqui do meu lado direito, né? Aqui eu posicionado até no meu lado direito, né? A empresa B, que precisa desse colaborador. A empresa A, ou esse colaborador, ele é linkado, ele é vinculado a essa empresa A. Ele faz o serviço de auxiliar de limpeza ou o serviço de segurança, tá bom? Eu pego, isso eu não estou falando de atividade fim, tá? Aqui eu tenho a empresa B, vamos colocar um banco, uma instituição financeira, que seja, uma instituição de crédito, enfim, tá? Não estamos falando aqui de atividade fim. Eu pego essa empresa A, né? E ela aloca esse colaborador na empresa B. Aí eu formo uma relação tríplice, né? Onde eu chamo de terceirização. Sendo mais profundo um pouco ainda, tá? A empresa B, a relação da empresa B com a empresa A é uma relação comercial, né? Existe um contrato entre elas, onde eu vou pagar um determinado valor por essa terceirização, pelo ato de alocação desse colaborador da empresa A na empresa B, tá? Esse é uma das vantagens que os empresários, né, clientes meus que trabalham, que exercem essa relação tripartite, né, me reportam, né? Porque muitas vezes é mais atrativo essa contratação, que quem arca com os encargos trabalhistas, né, o salário, enfim, os benefícios, observâncias de convenções coletivas, dentre outros, né, é a empresa A, na relação com o colaborador, né? A empresa B, nesse primeiro momento, em uma terceirização lícita, né, ela se preocupa tão somente com o pagamento do contrato comercial com a empresa A, tá? Então, essa aí é o que eu pontuaria como vantagem, tá? Nesse caso, em caso de condenação, de algum inadimplemento de verba trabalhista, quem será atacado em um primeiro momento, né, será a empresa A, né? O que ocorre, o que eu vejo como desvantagem, pegando esse contexto, né, de risco de contingente trabalhista, né? Obviamente que eu não estou generalizando, tá, Lilian, mas isso é muito comum de acontecer no nosso mercado. Essas empresas terceirizadoras, muitas delas, né,
quebram, tá? E daí, por consequência, sobra no colo da empresa B, né? E daí não adianta tentar depois cobrar da empresa A e tudo mais, porque na prática essa empresa já quebrou. O funcionário vai direto, né? Isso a gente chama de responsabilidade subsidiária, né? Não tendo encontrado o patrimônio da empresa A num processo trabalhista, ele vai para a empresa B, né? Então essa é a desvantagem contemporânea que eu vejo nesse tipo de contrato, porque inúmeras empresas terceirizadoras quebram, inúmeras. E isso a gente vê aumentando dia após dia. Após esse contexto de pandemia, após esse ano totalmente típico e ingrato que nós tivemos, né, não é uma modalidade que eu recomendo, tá, em um primeiro momento. A gente anda esquivando disso. Tá? Há suas vantagens, sim, com relação a custo-benefício, mas isso demanda, né, um estudo aprofundado, né, da saúde financeira dessas empresas. E muitas vezes, mesmo que você tenha um estudo aprofundado, antes de você fazer essa contratação, né, ninguém sabe, depois de tudo que aconteceu, como que vai ser a execução desse contrato, como essa empresa vai se portar ao longo da execução desse contrato, se ela vai, de fato, cumprir os direitos trabalhistas, né? O que se orienta é que você tenha, assim, por mais que você tenha uma relação comercial com a empresa A, a terceirizadora, é que dentro do contrato comercial, tá, entre as empresas, você tem uma previsão de direito de regresso, que é a possibilidade que você cobre a empresa B em caso de alguma condenação trabalhista, alguma negligência a direitos do trabalhador, você seja condenado, você possa cobrar da empresa terceirizadora, a empresa A do nosso exemplo, tá? E também se faça um estudo pré-contratação e uma fiscalização ao longo, né, do contrato de trabalho, do contrato aí comercial, se a empresa está de fato pagando os funcionários, né, se de fato os direitos estão sendo respeitados, direitos básicos, né, de subsistência, salário, vale transporte, vale refeição, atinentes a esses empregados. Tá? É importante isso. Isso nós vemos, isso hoje em dia, né, é o que nós chamamos de compliance, né? É o que se exige hoje em contratos públicos, em contratos entre privados, né? É uma forma, é uma política institucional a ser implementada. Isso você não precisa ser empresa grande, né? De grande porte, não. De pequeno e médio porte, hoje se exige essas políticas de transparência dentro da sua filosofia de trabalho. Isso importa bastante na terceirização, até para se precaver de futuros tombos. Perfeito, perfeito. Nós esgotamos aqui as dúvidas dos nossos seguidores e pegamos gancho para a segunda parte. Daqui 15 dias, Dr. Fábio, estaremos juntos novamente falando das diferenças de teletrabalho e home office, tá? Então, esse ano de 2020 nos colocou à prova de uma nova proposta de trabalho. E será que nós estamos nessa nova proposta de trabalho atuando dentro da lei? Será que nós estamos aí quebrando alguma regra, nos expondo a situações de processo? Tudo isso o senhor vai responder para nós daqui 15 dias, né, doutor Fábio? Isso, Lilian. Primeiramente, eu agradecer novamente você pelo convite, né, da nossa apresentação de hoje. Foi muito bacana. Fico muito grato mesmo a todos que nos acompanharam. E endosso o seu convite para que não percam a nossa próxima apresentação. Porque, já sendo bem direto, o empresário hoje está achando que é só colocar o funcionário dentro de casa e resolveram-se todos os seus problemas, né? Continua controlando a jornada dele, não oferece um material adequado para ele ter uma boa postura. Depois começa a surgir os indícios de síndrome do carpo, hérnia de disco e tudo mais, né? Daí o problema chega junto com aquela cartinha, papel vegetal, escrito TRT15, né? Notificação para data de audiência. Então a gente vai estar aí no próximo programa orientando para que essa cartinha não chegue. Tá ótimo. Doutor Fábio, muito obrigada pelo tempo aqui conosco, disponibilizando o seu conhecimento para orientar a LCA e todos que seguem a LCA. Muitíssimo obrigada, viu?
Eu que agradeço, Lilian, mais uma vez e fico à disposição para eventuais dúvidas. Os contatos do escritório e também os meus contatos particulares estão à disposição de vocês. Fiquem à vontade. Muito obrigado novamente. Uma boa noite a todos. Boa noite, seguidores, e lembrem-se, se inscrevam no canal da LCA no YouTube, ative o sino e se você gostou dessa transmissão, dá um curtir, encaminha para o seu colega que também está empreendendo nesse momento, você pode ajudar mais pessoas. Até lá!